Fala galera do canal Músicos Top, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história de Paul McCartney. James Paul McCartney, nascido em Liverpool em 18 de junho de 1942, é um cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário, produtor musical, cinematográfico e ativista dos direitos dos animais britânicos. McCartney alcançou fama mundial como membro da banda de rock britânica The Beatles, com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Lennon e McCartney foram uma das mais influentes e bem-sucedidas parcerias musicais de todos os tempos, escrevendo as canções mais populares da história do rock. Após a dissolução dos Beatles em 1970, McCartney lançou-se numa carreira solo em sucessos. Formou uma banda com a sua primeira mulher, Linda McCartney, os Wings. Ele também trabalhou com música clássica, eletrônica e trilhas sonoras. Em 1979, o livro Guinness dos Recordes declarou-o como o compositor de maior sucesso da história da música pop mundial de todos os tempos. McCartney teve 29 composições de sua autoria no primeiro lugar das paradas de sucesso dos Estados Unidos, 20 das quais junto com os Beatles e o restante em sua carreira solo ou com o seu grupo Wings. Paul McCartney é o canhoto e baixista mais famoso da história do rock. Embora também toque outros instrumentos como bateria, piano, guitarra, teclado e etc., é considerado como um dos mais ricos músicos de todos os tempos. Foi eleito em 2008 o 11º melhor cantor de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Fora seu trabalho musical, McCartney advoga em favor dos direitos dos animais, contra o uso de minas terrestres, a favor da comida vegetariana e a favor da educação musical. Em 97 foi publicada a biografia intitulada Many Years From Now, autorizada pelo músico e escrita pelo britânico Barry Mills. Sua empresa, MPL Communications, detém os direitos de mais de 3.000 canções, incluindo todas as canções escritas por Buddy Holly. Como os outros 3 membros da banda, McCartney foi agraciado em 66 como membro do Império Britânico. Porém, foi o primeiro membro dos Beatles a ostentar o título de Sir, honraria que lhe foi concedida pela rainha de 97. Paul McCartney é vegetariano e já declarou à imprensa como tornou essa decisão. Há muitos anos estava pescando e enquanto puxava um pobre peixe, entendi. Eu estou o matando pelo simples prazer que isso me dá. Alguma coisa fez um clique dentro de mim. Entendi, enquanto olhava o peixe se debater para respirar, que a vida dele era tão
Após a morte da mãe, Jim começou a estimular Paul a se interessar pela música, comprando-lhe um trompete. Mas Paul não se interessou pelo trompete, porque não conseguia cantar enquanto tocava. Seu interesse pela música só começou quando o skiffle tornou-se popular na Inglaterra. Ao ganhar o primeiro violão, teve que trocar as cordas de lado por ser canhoto. Dessa forma, compôs a sua primeira música, I Lost My Little Girl, aos 15 anos para sua mãe, que havia morrido de câncer de mama um ano antes. No ano de 57, McCartney, então com 15 anos, conheceu John Lennon, ao assistir ao show de uma banda chamada Quarrymen em Walton, subúrbio de Liverpool. Essa seria a banda que daria origem aos Beatles. No início, a tia de John desaprovou a amizade dos dois, pois McCartney vinha de classe operária. A entrada de McCartney para a banda se deu após Lennon ver McCartney tocar a canção Training Fling Rock, de Ed Sheeran. John Lennon acabou o convidando para entrar para a banda. Os dois começaram a compor juntos algumas canções. Em 58, McCartney convenceu Lennon a aceitar George Harrison na banda. Lennon estava relutante ao aceitá-lo, já que Harrison era considerado muito novo. Após a entrada de Harrison, Stuart Sutcliffe, amigo da escola de artes de John Lennon, entrou para a banda como baixista. Os Quarrymen mudaram de nome várias vezes até começarem a se chamar The Beatles. Em 1960, a banda foi pela primeira vez tocar em Hamburgo. Na época, Jim McCartney relutou bastante em deixar seu filho ainda adolescente ir a Hamburgo. Paul e o baterista Pat Best acabaram sendo deportados da Alemanha após darem início a um pequeno incêndio no local onde estavam hospedados. Em 21 de março de 61, os Beatles fizeram seu primeiro show no Cavern Club. Após Paul McCartney notar que outras bandas de Liverpool tocavam os mesmos covers que ele e John se intensificaram em compor novas canções. No mesmo ano, os Beatles retornaram a Hamburgo para fazer shows em clubes noturnos. Neste momento, Paul passou a tocar baixo, pois Stuart largara a banda. E então os Beatles se tornaram um quarteto com 2 guitarristas, John e George, um contrabaixista, Paul, e um baterista, Pat. Foi ainda no mesmo ano que os Beatles conheceram Brian Epstein e logo depois conseguiram um contrato com a EMI Parlophone, após serem recusados pela Decca Records. Com a assinatura do contrato, Pat, o baterista, foi dispensado e em seu lugar entrou Ringo Starr. Nos Beatles, McCartney formou junto com Lennon uma dupla de compositores e combinaram que mesmo quando alguma canção fosse escrita só por um deles, ela traria a assinatura de Lennon-McCartney. Nos Beatles, McCartney era o que mais escrevia canções românticas. São de sua autoria canções como Yesterday, And I Love Her, Michelle e Here, There, Everywhere. Embora Paul sempre fosse acusado só de escrever baladas, ele também escreveu várias canções com estilo mais pesado, como Back in the Earth, Helter Skelter e The End. A canção Yesterday é a mais regravada por outros artistas em todos os tempos. Nos anos 60, Paul ainda escreveu canções para outros músicos, entre elas I Wrote Without Love, gravada por Peter e Gordon, que atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso. Em 66, os Beatles, no auge da fama, pararam de fazer shows ao vivo. No mesmo ano, Paul McCartney foi o primeiro Beatle a desenvolver um projeto musical solo, onde compôs a trilha sonora para o filme televisivo The Family Way. Pelo trabalho, McCartney ganhou o prêmio Ivor Novello como melhor tema instrumental. Depois que Brian Epstein morreu em 67, McCartney tornou-se a figura central da banda, o que acabou gerando conflitos com Lennon. Ele e Lennon também entraram em conflito na hora de escolher um novo empresário para a banda. Em 69, McCartney tentou convencer os outros Beatles de voltarem a fazer as apresentações ao vivo. Neste mesmo ano, por sua sugestão, os Beatles gravaram o filme documentário Let It Be, pensando que isto os reaproximaria, mas não aconteceu.
No dia 10 de abril de 70, Paul McCartney anunciou publicamente o fim dos Beatles em entrevista coletiva e anunciou o lançamento do seu primeiro álbum solo. Embora eles já não quisessem mais continuar juntos, a entrevista antecipada de Paul sem o consentimento dos demais integrantes gerou mágoas a ponto de ser acusado por eles de traidor. McCartney admitiu que ele se refugiou no álcool para lidar com o fim da banda em abril de 70 e quase desistiu da música. O lançamento do álbum Let It Be, quase um mês depois da declaração oficial do fim dos Beatles, deixou Paul insatisfeito. A produção do álbum foi entregue a Phil Spector e McCartney ficou desapontado com o tratamento que Phil deu às suas canções, principalmente em The Long and Winding Road. Vida pessoal. Paul McCartney é pai de 5 filhos e tem 8 netos. Paul McCartney foi o único Beatles a se casar. Ele namorou por 5 anos com a atriz Jane Asher, de quem acabou ficando noivo, porém o noivado acabou em 68. McCartney conheceu Jane quando os Beatles foram se apresentar no Royal Albert Hall em 63. Ela foi entrevistá-los para a BBC. Pouco tempo depois, os dois iniciaram o namoro. Não demorou muito para Paul conhecer a família de Jane. O pai de Jane era médico e ela tinha 2 irmãos, Peter, da dupla Peter e Gordon, e Claire. Paul acabou indo morar com os Ashers, o que durou 3 anos. Em 65, Paul McCartney comprou uma residência na 7 Cavendish Avenue por 40 mil libras. Paul escreveu diversas canções inspirado em Jane, como por exemplo And I Love Her, You Won't See Me, I Look Through You, Honey Pie e All My Lovin'. Em 25 de dezembro de 67, McCartney e Jane Asher anunciaram o noivado. Logo após, ela o acompanhou numa viagem para a Índia. Ela terminaria o noivado pouco tempo depois, em 68, após voltar de Bristol e encontrar McCartney na cama com outra mulher. Em 67, McCartney conheceu Linda Eastman, uma fotógrafa norte-americana, antes do fim do noivado com Asher, em um clube noturno de Londres. Ela estava em Londres para tirar fotos de músicos ingleses ligados ao Swing London. Após o rompimento de McCartney e Asher, ele se encontrou com Linda em Nova York na ocasião do anúncio do lançamento da Apple Cords. Quando demorou muito mais, os dois começaram um relacionamento. Em 12 de março de 69, ele se casou com Linda e adotou a filha dela, Huffer. Com Linda, McCartney teve mais 3 filhos, Mary, Stella e James. Após a separação dos Beatles, Linda tornou-se parte da carreira de McCartney. Fez parte da banda Wings e tocou piano em shows e discos solo de McCartney. Em 98, Linda morreu de câncer no seio em Tucson, Arizona. Na época, houve rumores que a sua morte foi uma eutanásia, porém McCartney sempre negou isso. Paul McCartney tinha 8 netos. Mary tem 4 filhos e mais 2 do segundo casamento com o diretor Simon Abbott. E Stella tem 2 filhos e 2 filhas. Em 9 de outubro de 2011, Paul casou-se novamente com a empresária americana Nancy Shevell. Stella, filha de McCartney com Linda Easton, a sua primeira mulher, desenhou o vestido da noiva. Paul McCartney abandonou completamente as chamadas drogas pesadas há muitos anos. Apenas manteve o seu consumo ocasional de cannabis, mas em fevereiro de 2012, há 4 meses antes de completar 70 anos de idade, em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, Paul McCartney afirmou que iria parar de fumar maconha por causa dos seus netos e da sua filha com Heart Mills, Beatrice, com apenas 8 anos de idade. Já fumei o suficiente. Quando você está cuidando da criação de um jovem, o seu senso de responsabilidade aparece se você tiver sorte em algum momento. Já chega, você não vê mais necessidade. E essa foi um pouquinho da história de Paul McCartney. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.